Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Sextas Sustentáveis. É uma parceria do Observador com a Sociedade de Advogados CMS Portugal e falamos sempre de sustentabilidade das empresas. Para isso, hoje tenho comigo o André Guimarães, que nos vai ajudar a responder a esta pergunta. A diretiva Omnibus é uma oportunidade para as empresas? André, bem-vindo ao Observador. Olá, Nelson. Vamos começar aqui um bocadinho por esta definição. O que é afinal esta diretiva Omnibus? Portanto, a diretiva Omnibus é um pacote legislativo europeu que vai introduzir um conjunto de alterações bastante significativas em matéria de sustentabilidade em mais do que duas diretivas, mas com especial foco na diretiva de relato de sustentabilidade corporativa, a CSRD, e na diretiva da devida diligência de sustentabilidade, a CS3D. Esta diretiva Omnibus vem numa senda, ou numa tentativa que houve desde o início da década, de introduzir estas preocupações de ESG na vida das sociedades com uma grande rapidez. E acabámos por deixar um bocadinho de parte, ou não tivemos em consideração, quais poderiam ser os efeitos que a introdução destas preocupações de forma acelerada poderia ter na vida das empresas, designadamente na potencial perda de competitividade face a empresas que estão sediadas fora da União Europeia e que, portanto, não têm na sua vida tão presente estas preocupações de sustentabilidade. Focamos-nos aqui um bocadinho nesta CSRD. Qual é o impacto da redução do âmbito da aplicação desta diretiva, principalmente para as empresas, não é? A diretiva Omnibus vem, por um lado, simplificar as obrigações de reporte das empresas. Portanto, vamos ter Têm de comunicar menos? Não precisam de comunicar tanto? É um bocadinho por aí? Exatamente. Ou seja, reduzimos o âmbito das divulgações de sustentabilidade a que estão obrigadas e reduzimos ainda o número de empresas que vão fazer este tipo de divulgação. Reduz a carga administrativa e pretende devolver alguma da competitividade às empresas. Portanto, propõe um reporte mais eficiente, menos oneroso e, portanto, que em princípio facilitará bastante a implementação das matérias de ESG. Para além disso, vem prorrogar os prazos de aplicação e de divulgação do relato de sustentabilidade. Inicialmente nós iríamos começar com um número grande de empresas a divulgar em 2026, que passou para 2028. Para além de todas estas alterações, e como já tínhamos abordado rapidamente no início, reduzimos o número de empresas que estão obrigadas. Isto porquê? Porque era muito oneroso, por exemplo, para as pequenas e médias empresas. Já vimos outras diretivas europeias em que se aliviou um pouco o peso da regulação, precisamente porque estas empresas têm menos capacidade de o fazer. Exatamente. Aqui é semelhante. É isso mesmo. Portanto, pretende-se que retirar ou fazer com que estas PMEs não estejam tão obrigadas. Não sejam tão impactadas com os efeitos desproporcionais que esta diretiva poderia ter. O objetivo é também um bocadinho aumentar a competitividade, principalmente porque, já dizia o André, que de facto é muito diferente a regulação que existe para as empresas europeias e, por exemplo, para uma empresa na China. Exatamente. Portanto, a competitividade tem aqui um foco central nesta diretiva Omnibus, reduzindo a carga administrativa, reduzindo, como referimos, as necessidades e a dimensão da divulgação que tem que ser feita, para que estas PMEs se possam focar na sua atividade e redirecionar os recursos para aquilo que é, de facto, o essencial no seu dia-a-dia, o crescimento e a inovação. No entanto, temos de ter sempre atenção que as preocupações de sustentabilidade mantêm-se como um compromisso forte da União Europeia, tanto em matérias de ESG como de responsabilidade social e, portanto, isto vai chegar e vai ser uma obrigação efetiva das sociedades. Portanto, quanto mais as PMEs e todas as outras entidades que estejam ou não diretamente obrigadas pela CSRD, quanto mais puderem antecipar os efeitos destas diretivas, melhor. Até porque vai chegar a todos mais cedo ou mais tarde. Já falávamos aí desse prolongamento do prazo. André, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar estas novas regras de reporte?
por um lado, há uma grande necessidade de adaptação a este novo relato de sustentabilidade. Nós até agora tivemos um punhado muito reduzido de empresas que já estão obrigadas desde 2017 a fazer uma divulgação não financeira, portanto preparam um relatório que divulgam ao público sobre as matérias não financeiras, como seja o meio ambiente, direitos humanos, prevenção da corrupção, igualdade de género na empresa. Agora, nós temos, ou a partir do momento em que for aplicável a CSRD, passamos a ter um relato de sustentabilidade que é em tudo semelhante ao relato contabilístico. Portanto, a CSRD tem aqui... É assim tão detalhado? É assim, nós vamos ter um conjunto bastante complexo e longo, extenso, de normas de relato de sustentabilidade, que vão funcionar muito ou em paralelo com as normas de relato contabilístico. Portanto, as empresas que até agora não tinham esta preocupação vão ter que desenvolver e fazer um grande investimento em termos de recursos humanos que estejam especializados na sustentabilidade e, para além disso, em processos internos de recolha e reporte de dados de sustentabilidade. É muito importante que o foco na recolha de matérias e de informações que sejam credíveis, corretas e relevantes, até porque uma sociedade ou uma empresa que não esteja diretamente sujeita pode estar-lo indiretamente por fazer parte de uma cadeia de valor de uma empresa que esteja. E, portanto, a disponibilização, vão ser exigidas estas informações, a maior ou menor grau, e, portanto, a divulgação correta e fidedigna. Exatamente, vai ser essencial. Como é que esta diretiva Omnibus pode influenciar, então, a competitividade das empresas portuguesas no mercado europeu? Já falamos dessa dificuldade para as pequenas e médias, já lá vamos um bocadinho mais em pormenor, mas há ainda uma diferença grande nestas matérias do que é praticado na Europa e do que é praticado nas empresas portuguesas neste momento? Estamos um bocadinho atrás em relação a elas? Não tenho os dados para isso, mas acredito que sim. Acredito que ainda não seja a preocupação que está na ordem do dia das empresas. As pessoas querem é desenvolver o seu negócio e crescer. E estas preocupações de sustentabilidade podem, de facto, introduzir algum entorpecimento no crescimento económico. E por isso é que esta diretiva Omnibus pode ser olhada com bons olhos, porque temos uma redução da carga administrativa. Flexibiliza um pouco, não é? Exatamente. Temos prazos mais longos que permitem uma... Dá mais tempo para a implementação. Exatamente, uma adaptação, uma implementação mais pensada, mais cuidada e, portanto, é de facto quase uma bomba de oxigênio para aliviar exatamente da pressão. Empresas que estão muito sujeitas à competição e à concorrência internacional podem ter aqui um período mais longo de adaptação, sem dúvida. Isso parece-me que é particularmente interessante para as empresas portuguesas que têm um tecido empresarial muito preenchido por pequenas e médias empresas. São estas as que têm mais dificuldades para implementar uma diretiva como o Omnibus? Sim, eu diria que sim, principalmente porque vão ter menores recursos para esta implementação. Vai ser muito útil estas empresas serem acompanhadas na análise, na estruturação, na implementação destes mecanismos que permitam estarem em cumprimento das diretivas. Isso necessariamente vai implicar um acréscimo de custos, que muitas delas provavelmente não podem ou também não veem tanto interesse em ter. É preciso, e a nossa sugestão enquanto advogados, que vamos trabalhando e vamos trabalhando nestes assuntos, é terem uma abordagem estratégica e, portanto, não olharem para a CSRD, para a CS3D e todas as matérias de sustentabilidade com aquele pessimismo que nos é tão característico. Ou seja, olhem para isto também como uma oportunidade de marcar uma posição no mercado europeu, de se tornar mais competitivos e atrativos até para o público em geral e para investidores, porque as matérias de sustentabilidade estão na ordem do dia e acreditamos que se vai manter assim no futuro próximo. O consumidor tem aí uma palavra a dizer, não é? Cada vez mais também escolhe uma empresa ou um determinado produto que cumpra a determinada diretiva, ou seja, de sustentabilidade. Exatamente. Cada vez mais as pessoas estão despertas para estas preocupações com o meio ambiente, com os impactos que uma indústria tem
pronto, na zona onde se insere, até qual é o papel social de um grupo, de uma empresa no contexto geral da sociedade mais alargada. E tudo isto influencia, ou começa a influenciar cada vez mais, as escolhas que são feitas pelos consumidores finais. André, como é que as empresas portuguesas se podem adaptar a estas novas regras e também aos prazos estabelecidos pela diretiva Omnibus, que já percebemos foram um pouco alargados, mas aqui a CMS pode ser uma ajuda também, a Sociedade de Advogados. Sem dúvida. Os advogados, a CMS, e também já começa a haver cada vez mais entidades que estão especializadas neste ramo. A nossa sugestão e o nosso conselho é que as sociedades abordem o ESG, as matérias de sustentabilidade, com proatividade e com uma visão estratégica. Como referimos, é importante estas preocupações de sustentabilidade porque vão destacar a empresa no contexto do mercado que é o mercado europeu, que é muito grande. E com proatividade, porque apesar de termos aqui um prolongamento dos prazos de implementação, quanto maior for a antecipação, melhor. Na verdade, não deixar tudo para o último dia é um conselho. Também é muito português isso. Exatamente. Portanto, nós na CMS, falando de uma experiência um bocadinho mais específica, nós já temos vindo a trabalhar com alguns clientes que são grandes entidades e que, portanto, já estão a ser afetadas diretamente pelas diretivas de sustentabilidade. Acabámos por adotar um sistema que se pode dividir em 3 passos. Um primeiro em que nós vamos abordar com o cliente se estas diretivas lhes são aplicáveis e depois em que medida é que esta aplicação se concretiza, ou seja, se temos uma sociedade ou uma empresa que cai dentro do chapéu das diretivas e, portanto, está diretamente obrigada a fazer um relato de sustentabilidade e a divulgá-lo ao público, ou se, por outro lado, estamos perante uma sociedade que faz parte de uma cadeia de valor e, portanto, de uma empresa que esteja diretamente obrigada e, portanto, que está obrigada a divulgar determinadas informações, mas em menor grau e com menor formalidade. Primeiramente há um diagnóstico do que é que se aplica a determinada empresa ou não. Exatamente. É mais ou menos como uma consulta médica, claro. Primeiro. Um check-up primeiro. Exatamente. Num segundo passo, já sabendo em que medida é que em que temos esta sujeição às diretivas, a CMS, em parceria com a CEMOR, desenvolveu uma plataforma que tem sido muito útil, portanto, a CMS ESG Hub, que através de um questionário sobre os temas de sustentabilidade nos vai permitir perceber exatamente qual é a medida da implementação das diretivas no cliente, na empresa. Portanto, perceber se estão a cumprir, se há alguma coisa que possamos fazer, e a partir daí nós conseguimos desenvolver procedimentos, políticas internas, implementar na prática aquilo que poderá vir a ser no futuro a necessidade de divulgação. É uma espécie de auditoria e recomendações, não é? Que é feito neste processo. Exatamente. Aquilo que nós normalmente chamamos uma due diligence. Portanto, vamos analisar a empresa e depois vamos propor alguns mecanismos para resolver eventuais, eu não lhe queria chamar problemas, porque não é um problema, é só uma necessidade de adaptação à matéria de ESG. Só para terminar, André, acha que há setores de atividade mais suscetíveis de aplicação desta diretiva Omnibus? Sem dúvida. Aquelas indústrias mais poluentes, portanto, grandes grupos vão estar mais no escrutínio do público e, portanto, uma divulgação correta e clara e completa vai ser essencial, mas um pouco por todos os setores, desde o primário ao terciário, vai afetar quase toda a gente. Até porque não nos podemos esquecer da cadeia de valores. Exato. E, portanto, tudo aquilo que uma empresa, todos os clientes e fornecedores, todos vão importar para esta divulgação. Acho que, assim como um conselho final, a necessidade de adaptação, olhar estes temas de ESG
deve ser visto como uma oportunidade. Não vamos ser pessimistas e olhar para isto como um problema, porque no futuro isto vai ser muito importante para distinguir e para diferenciar as empresas, não só as portuguesas, como qualquer outra empresa europeia, vai diferenciá-las no mercado europeu. A reputação, ou os efeitos reputacionais da implementação de medidas de ESG vai ser muito relevante. E não esquecer que o compromisso europeu com a sustentabilidade e a responsabilidade social mantém-se. Não vai desaparecer, por mais que se adie um ou outro ano. É isso mesmo, por mais que se adie, ele não vai desaparecer. André Guimarães, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tentamos responder hoje no Sextas Sustentáveis a esta pergunta. A diretiva Omnibus é uma oportunidade para as empresas? Segundo o André, é de facto uma oportunidade, mas é também um desafio. Foi disso que falamos neste episódio do Sextas Sustentáveis. É o podcast de sustentabilidade empresarial, feito aqui em parceria entre o Observador e a Sociedade de Advogados CMS Portugal. Todos os episódios estão disponíveis no site do Observador e nas plataformas de podcast.